Oi pessoal, estamos de volta mais uma vez com o nosso Desmistificando o Espiritismo e hoje dando sequência na nossa viagem pelo Livro dos Espíritos. A gente vai continuar então o livro terceiro, né? E vamos falar hoje, nós vamos fazer o capítulo 2 do livro terceiro do Livro dos Espíritos. E se vocês lembrarem do último episódio, a gente falou sobre a lei de Deus, como ela se reflete nas leis da natureza, porque as leis da natureza são consequência da lei divina. Né? E no final, o Kardec sugere a separação das leis morais, né, das leis divinas morais, em 10 leis que são mais ou menos equivalentes aos 10 mandamentos. Né? E o Espírito fala para ele que elas não são a única coisa, mas elas são uma ótima forma, porque eles falam de todos os aspectos da vida. Né? E aí o Kardec faz um capítulo tratando de cada uma delas. Basicamente, esse é o tema do livro terceiro. E hoje nós vamos falar da lei de adoração. E se a gente lembrar, né, o amai a Deus sobre todas as coisas, é basicamente dessa lei que a gente está falando. Então, qual é o objetivo da adoração? Adoração externa e interna, a questão da vida contemplativa, quer dizer, as pessoas que se isolam do mundo para viver para Deus. A prece, a questão da adoração de muitos deuses e dos sacrifícios, como é que ela é vista pelos espíritos e tal. Então, vamos lá. Objetivo da adoração, 649. Em que consiste a adoração? Ou seja, o que é a adoração? É a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima sua alma de Deus. 650. A adoração resulta de um sentimento inato ou é fruto de um ensino? Quer dizer, a gente tem esse sentimento na gente ou é uma coisa que ensinaram a gente? Sentimento inato, como o da divindade, quer dizer, é um sentimento que a gente tem dentro da gente da mesma forma como a gente sente a existência de alguma coisa superior a nós, né? Que vai se desabrochando na nossa consciência. A consciência da sua fraqueza leva o homem a se curvar diante daquele que o pode proteger. 651. Houve povos que não tinham nenhum sentimento de adoração? A resposta é não, porque jamais houve povos ateus. Todos compreendem que acima deles há um ser supremo. 652. É possível considerar a adoração como tendo sua fonte na lei natural? A resposta é: ela faz parte da lei natural, pois resulta de um sentimento que é inato do homem. É por isso que encontramos a adoração entre todos os povos, embora sob formas diferentes. Aí o próximo item é a adoração exterior, 653. A adoração necessita de manifestações exteriores? A resposta é: a verdadeira adoração é a do coração. Em todas as vossas ações, lembre-se sempre que o Senhor observa vocês. E aí o Kardec completa, né? 653a. A adoração exterior é útil? Sim, se não for um vão simulacro, ou seja, se você não está fazendo da boca para fora. É sempre útil dar um bom exemplo, porém, os que somente o fazem por afetação e amor próprio, mas sua conduta desmente a sua aparente piedade, dão mau exemplo e fazem mais mal do que supõem. Então, quer dizer, né, é importante, quem sabe, a questão não é que não se possa fazer a adoração a Deus manifesta para outras pessoas, mas é importante que ela seja de coração, porque se ela é verdadeira, sincera, com a única intenção de realmente demonstrar a Deus, né, que você reconhece o que Ele te dá, então você está dando um bom exemplo. Agora, se você faz isso só para mostrar para os outros, para dizer alguma coisa, mas você não faz isso de coração, ou você faz isso, mas não age de maneira correspondente, né? Porque se você adora a Deus, você tenta seguir da melhor forma possível o que Ele te ensina, então você está dando um mau exemplo. Isso é pior do que você não fazer nada. Deus tem preferência... 654. Deus tem preferência pelos que o adoram dessa ou daquela maneira? Quer dizer, Deus tem algum jeito preferido de ser adorado? Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade,
fazendo o bem e evitando o mal, aos que acreditam que o honram com cerimônias que não os tornam melhores para com os seus semelhantes. Quer dizer, Deus quer que a gente adore a Ele com sinceridade, fazendo o melhor que a gente pode sempre. Não fazer cerimônias que não fazem diferença nenhuma para o nosso crescimento, para a nossa melhoria. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele chama para si todos os que seguem suas leis, qualquer que seja a forma pela qual eles se exprimam, eles se expressem. É hipócrita todo aquele cuja piedade é apenas aparente. Dá um mau exemplo àquele cuja adoração é falsa e está em contradição com a própria conduta. Aquele que professa adorar o Cristo, ou seja, aquele que fala, né, que vende, que traz a ideia de que adora o Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso, ciumento, duro e implacável para com o próximo, ou ambicioso dos bens desse mundo, eu lhes digo que só tem a religião nos lábios e não no coração. Deus, que tudo vê, dirá: aquele que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado do mal que faz do que o selvagem ignorante do deserto, e como tal será tratado no dia da justiça. Se um cego vos derruba ao passar, vocês o desculpam. Contudo, se for um homem que enxerga perfeitamente, vocês reclamarão, e com razão. Não perguntem, pois, se há uma forma de adoração mais conveniente, pois seria como perguntar se é mais agradável a Deus ser adorado num idioma do que em outro. Ainda uma vez vos digo, os cânticos só chegam a ele pela porta do coração. 655. Merece censura, ou seja, merece ser reprovado, ser repreendido, aquele que pratica uma religião em que não crê do fundo da alma, fazendo apenas por respeito humano e para não escandalizar, ou seja, para não criar, né, um alvoroço com os que pensam de outra maneira? Aí a resposta é: a intenção, nisso, como em tantas outras coisas, é a regra. Aquele que só tem em vista respeitar as crenças alheias não procede mal. Faz melhor do que um que as ridicularize, porque então ele falta com a caridade. Mas quem pratica por interesse ou por ambição se torna desprezível aos olhos de Deus e dos homens. Não podem agradar a Deus os que fingem se humilhar diante dele apenas para conquistar a aprovação dos homens. 656. A adoração em comum é preferível à adoração individual? Reunidos pela comunhão dos pensamentos e dos sentimentos, os homens têm mais força para atrair para si os bons espíritos. O mesmo acontece quando se reúnem para adorar a Deus. Mas não pensem que por causa disso a adoração particular seja menos valiosa, já que cada um pode adorar a Deus pensando nele. Quer dizer, é bom a gente se reunir para adorar a Deus, é útil, tem força, mas não quer dizer que é melhor ou pior, certo? Eu particularmente acho que a gente, quando se une para rezar, para agradecer, a fé de cada um ajuda a reforçar do outro, né? Porque a gente serve de inspiração para o outro que está do nosso lado. Então aquele que está mais inspirado, né, naquele momento de agradecimento e de reconhecimento de Deus, ele ajuda a reforçar e a renovar também, né, a inspiração do outro que está do lado dele. E isso não quer dizer que sempre vai ter um melhor que os outros também, né? Às vezes você não está bem num dia e no outro você está. Então no dia você é ajudado pelo que você vê do outro e no outro é você que ajuda. Então nesse sentido eu acredito que a oração, a adoração em comum faça sentido também, porque a gente acaba agindo com caridade, com amor, né, com fraternidade com aquele que está junto com a gente. E por isso é agradável a Deus. Mas, de novo, como ele mesmo disse, não quer dizer que não seja bom fazer isso sozinho também. Aí vem o item vida contemplativa. 657. Os homens que se entregam à vida contemplativa têm algum mérito aos olhos de Deus, já que só pensam nele e não fazem mal a ninguém?
Lembrar que vida contemplativa, contemplar é observar, refletir, né? Então é a ideia daquelas pessoas que vivem afastadas do mundo, afastadas da sociedade, para viver meditando sobre Deus. Então ele pergunta se isso é uma coisa tem mérito para Deus, porque já que eles só pensam em Deus e não fazem mal para ninguém, né? Se isso é bom. Aí a resposta é não, porque se eles não fazem o mal, também não fazem o bem e são inúteis. Além disso, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que se pense nele, mas não quer que se pense apenas nele, pois deu ao homem deveres a cumprir na terra. Aquele que se consome na meditação e na contemplação, nada faz de mérito aos olhos de Deus, porque sua vida é toda pessoal e inútil à humanidade, e Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. Ele fala que isso tem a ver com a questão 640, e já que está pertinho, vou até voltar. Essa questão 640 está falando para a gente daquele que não pratica o mal, que a gente viu no capítulo passado, né? Mas que aproveita do mal praticado. Então ele fala da questão do egoísmo da gente, de tirar proveito de uma situação só pra gente, né? Aí o próximo item é a prece. 658. A prece é agradável a Deus? A resposta é: a prece é sempre agradável a Deus quando dita pelo coração, pois para ele a intenção é tudo, e a prece do coração é preferível àquela que você pode ler, por mais bonita que ela seja, se for lida mais com os lábios do que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas não acredite que o sensibiliza a prece do homem, que é vaidoso, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. 659. Qual é o caráter geral da prece? Quer dizer, o que é prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Pela prece, podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. 660. A prece torna melhor o homem? A resposta é sim, pois aquele que ora com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia espíritos bons para o assistir. É um socorro que jamais lhe é recusado quando é pedido com sinceridade. E aí o Kardec completa a pergunta, 660A. Como é que certas pessoas, apesar de orarem bastante, têm mau caráter, são ciumentas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência, de indulgência e algumas vezes até mesmo viciosas? Bom, quer dizer, como é que as pessoas podem ter tantos defeitos se elas vivem rezando? Aí o Espírito explica para ele, o essencial não é orar muito, é orar bem. Essas pessoas acreditam que todo o mérito está na maior duração da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Para elas, a prece é uma ocupação, um emprego do tempo, mas não um estudo de si mesmas. A ineficácia não é do remédio, mas da maneira como é aplicado. 661. Podemos de forma útil pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? A resposta é: Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas só o obtém se mudar de conduta. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. 662. É possível orar utilmente pelos outros? A resposta é: o espírito de quem ora atua pela vontade de fazer o bem. Pela prece, ele atrai para si os espíritos bons e esses se associam ao bem que deseja fazer. E aí o Kardec explica: possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e pela vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites da nossa esfera corpórea. A prece pelos outros é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar os espíritos bons em auxílio daquele por quem oramos, a fim de lhe sugerirem bons pensamentos e lhe darem força que precisam seu corpo e sua alma. Mas ainda aqui,
A prece do coração é tudo, a dos lábios não vale nada. 663. As preces que fizermos por nós mesmos podem mudar a natureza de nossas provas e desviar-lhes o curso. Quer dizer, quando a gente reza pela gente mesmo, a gente pode mudar a natureza das nossas provas e mudar o caminho que está acontecendo as coisas, mudar o sentido que as coisas vão acontecer? A resposta é: as provas de vocês estão na mão de Deus e existem algumas que devem ser suportadas até o fim. Deus, porém, sempre leva em conta a aceitação. A prece atrai para vocês os espíritos bons, que ao vos darem a força de suportá-las com coragem, faz que elas vos pareçam menos rudes. Quer dizer, Deus não faz a prova parecer não tão ruim assim, né? Já dissemos que a prece nunca é inútil quando é bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já é um grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará, bem o sabes. Além disso, Deus não pode mudar a ordem da natureza ao sabor de cada um, porque aquilo que é um grande mal do vosso ponto de vista mesquinho e do da vossa vida curta é quase sempre um grande bem na ordem geral do universo. Além disso, de quantos males o homem não é o próprio autor pela sua imprevidência, quer dizer, pela falta de cuidado ou pelos seus erros? Ele é punido naquilo em que pecou. Entretanto, os vossos pedidos justos são atendidos muito mais vezes do que vocês supõem. Vocês julgam que Deus não os ouviu porque não fez um milagre em seu favor, quando Ele ajuda vocês por meios tão naturais que parecem obra do acaso ou força das circunstâncias. Muitas vezes também, e é o que quase sempre acontece, Ele lhes dá uma ideia, Ele lhes sugere uma ideia necessária para que vocês se livrem por vocês mesmos das dificuldades que enfrentam. 664. Será útil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores? Nesse caso, como as nossas preces podem lhes dar alívio e diminuir seus sofrimentos? Elas têm o poder de abrandar a justiça de Deus, quer dizer, de aliviar a justiça de Deus? A resposta é: a prece não pode ter, por efeito, mudar os desígnios de Deus, mas a alma por quem se ora sente alívio, porque é uma prova do interesse que é dado a ela e também porque o infeliz é sempre consolado quando encontra almas caridosas que têm pena de suas dores. Por outro lado, pela prece se provoca o arrependimento e o desejo de fazer o que é necessário para ser feliz. É nesse sentido que se pode diminuir o sofrimento do espírito, se por sua parte ele contribui com sua boa vontade. O desejo de se melhorar, estimulado pela prece, atrai para junto do espírito sofredor espíritos melhores, que o vêm esclarecer, consolar e lhe dar esperanças. Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, mostrando a vocês, desse modo, que vocês se tornam culpados se não fizerem nada por aqueles que mais necessitam de preces. 665. O que pensar da opinião dos que rejeitam a prece em favor dos mortos, por ela não estar prescrita no Evangelho? A resposta é: o Cristo disse aos homens: amai-vos uns aos outros. Essa recomendação compreende todos os meios possíveis de o homem testemunhar sua afeição pelos outros homens, sem por isso entrar em detalhes quanto à maneira de atingir esse objetivo. Se é verdade que nada pode desviar o Criador de aplicar a sua justiça, da qual ele é a personificação por excelência, a todas as ações do Espírito, quer dizer, se é verdade que Deus, que é a justiça por si, né, não vai desviar ou deixar de aplicar a justiça a todas as ações do Espírito, também não é menos certo que a prece que vocês dirigem a Deus em favor daquele que vocês têm afeição seja para ele uma prova de que vocês não o esqueceram e de que não deixa de contribuir para aliviar os seus sofrimentos e consolá-lo. Desde que ele manifeste o mais leve arrependimento, e só então é socorrido. Contudo, jamais ignore que uma alma simpática, ou melhor, jamais ignora
que uma alma simpática se ocupou com ele, lhe despertando a doce crença de que a intercessão dessa alma lhe foi útil. Daí vem necessariamente de sua parte um sentimento de gratidão e de afeto por aquele que lhe deu essa prova de afeição e de piedade. Por consequência, o amor que o Cristo recomendava aos homens só vai aumentar entre eles. Ambos, pois, obedecem à lei de amor e de união de todos os seres, lei divina que deve conduzir à unidade, que é o objetivo e a finalidade do Espírito. Aí tem uma nota aqui falando que é uma nota do Allan Kardec no final dessa resposta, dizendo que essa é uma resposta dada pelo Sr. Monod, um espírito, que era um pastor protestante de Paris, que morreu em abril de 1856. E que a resposta que veio antes, de 664, era do Espírito São Luís, que foi a resposta falando da utilidade de orar pelos mortos, né? Aí a questão 666. Pode-se orar aos espíritos? A resposta é: pode-se orar aos espíritos bons como os mensageiros de Deus e os executores de sua vontade. Mas o poder deles é proporcional à superioridade que tenham alcançado e depende sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. É por isso que as preces que lhes dirigimos só são eficazes se forem aceitas por Deus. Politeísmo. Questão 667. Por que o politeísmo é uma das crenças mais antigas e disseminadas, já que é uma crença falsa? A resposta é: a concepção de um Deus único só poderia chegar ao homem como resultado do desenvolvimento de suas ideias. Incapaz por sua ignorância de imaginar um ser que não é material, sem forma determinada, atuando sobre a matéria, o homem lhe deu atributos da natureza corpórea, ou seja, uma forma e uma figura. E desde então, tudo o que parecia que ultrapassava os limites da inteligência comum era para ele uma divindade. Tudo o que não compreendia devia ser obra de um poder sobrenatural. Daí a crer em tantas potências distintas quanto os efeitos que observava. Não havia senão um passo. Quer dizer, disso, para ele começar a imaginar que tem um monte de poderes, cada um fazendo uma coisa, não custou muito. Mas em todos os tempos houve homens esclarecidos que compreenderam a impossibilidade dessa multidão de poderes para governar o mundo sem uma direção superior e que se elevaram à concepção de um Deus único. 668. Por se terem produzido em todos os tempos e serem conhecidos desde as primeiras idades do mundo os fenômenos espíritas, não terão contribuído para a difusão da crença da pluralidade dos deuses? Quer dizer, será que os fenômenos do espiritismo, as interações com os espíritos, não acabaram fazendo isso acontecer? A resposta é sem dúvida. Como os homens chamavam Deus a tudo que era sobre-humano, para eles os espíritos pareciam deuses. É por isso que quando um homem se distinguia dos demais por suas ações, pelo seu gênio ou por um poder oculto que o povo não compreendia, faziam dele um deus e lhe rendiam culto, ou seja, o cultuavam após a morte. Que tem a ver com a questão 603, que também está pertinho da gente aqui, que é no capítulo, no finalzinho dos 3 reinos do livro 2, onde fala da questão da forma como os espíritos eram vistos como deuses pelos homens. E aí o Kardec explica. Entre os antigos, a palavra Deus tinha uma acepção, quer dizer, um significado muito amplo. Não significava como hoje uma personificação do Senhor da natureza. Era uma qualificação genérica que se dava a todo ser colocado acima das condições da humanidade. Ora, tendo as manifestações espirituais lhes revelado a existência de seres incorpóreos, ou seja, que não tinham corpo e que agiam como forças da natureza, eles os chamaram deuses, como nós os chamamos espíritos. É uma simples questão de palavras, com a diferença de que em sua ignorância, mantida intencionalmente por aqueles que nisso tinham interesse, eles construíram templos e altares muito lucrativos, ao passo que hoje os consideramos simples criaturas como nós,
mais ou menos imperfeitas e sem os seus envoltórios terrenos. Se estudarmos atentamente as diversas características das divindades pagãs, reconheceremos sem dificuldade todos os atributos dos nossos espíritos, em todos os graus da escala espírita, seu estado físico nos mundos superiores, todas as propriedades do perispírito e o papel que desempenham nas coisas da Terra. Vindo iluminar o mundo com sua luz divina, o cristianismo não podia destruir uma coisa que está na natureza, mas fez que a adoração se voltasse para aquele a quem ela é devida. Ou seja, o cristianismo não podia destruir esses fatos da natureza, mas ele fez com que a gente direcionasse a nossa adoração para a única entidade que governa tudo, né? Quanto aos espíritos, a lembrança deles se perpetuou sob diversos nomes, conforme os povos e suas manifestações, que jamais deixaram de se produzir. Foram interpretadas de maneiras diferentes e muitas vezes exploradas sob o domínio do mistério. Enquanto a religião via nessas manifestações fenômenos de milagres, miraculosos, os incrédulos os consideravam embustes, enganos. Hoje, graças a estudos mais sérios, no caso na época do Kardec, feitos em plena luz, o Espiritismo, liberto das ideias supersticiosas que o obscureceram durante séculos, nos revela um dos maiores e mais sublimes princípios da natureza. E agora a gente falou, dessa questão do politeísmo, agora vamos falar dos sacrifícios. Questão 669. A prática dos sacrifícios humanos vem da mais alta antiguidade. Como pôde o homem ser levado a acreditar que tais coisas pudessem ser agradáveis a Deus? Aí a resposta é, primeiramente, porque não compreendia Deus como a fonte da bondade. Entre os povos primitivos, a matéria prevalece sobre o espírito. Eles se entregam aos instintos do animal selvagem, razão porque, em geral, são cruéis. É que neles o senso moral ainda não se acha desenvolvido. Em segundo lugar, os homens primitivos deviam acreditar naturalmente que, aos olhos de Deus, uma criatura animada tivesse muito mais valor do que um corpo material. Foi isso que os levou a imolarem, ou seja, sacrificarem primeiro animais e mais tarde homens, visto que, de acordo com a falsa crença que possuíam, pensavam que o valor do sacrifício era proporcional à importância da vítima. Na vida material, tal como a praticais, como vocês a praticam, se você oferece um presente a alguém, sempre escolhes um de valor tanto maior quanto mais afeto e consideração você queira demonstrar a esse alguém. O mesmo deviam fazer os homens ignorantes com relação a Deus. Aí o Kardec completa essa pergunta com duas questões. Primeiro, 669A. Assim, os sacrifícios de animais teriam vindo antes dos sacrifícios humanos? A resposta é, sem a menor dúvida. Aí, 669b. De acordo com essa explicação, os sacrifícios humanos não teriam sua origem num sentimento de crueldade? A resposta é não, mas de uma falsa ideia do que seria agradável a Deus. Veja Abraão. Com o tempo, se vocês lembrarem a história do Abraão, o Abraão se dispôs a sacrificar o próprio filho, e aí chega na hora H, Deus fala para ele, não faz isso não é isso que eu quero de você, você já demonstrou que você é fiel. Com o tempo, os homens passaram a cometer abusos, sacrificando seus inimigos e até mesmo os inimigos pessoais. Entretanto, Deus jamais exigiu sacrifícios nem de animais, nem de homens. Ele não pode ser honrado com a destruição inútil de sua própria criatura. 670. Em alguns casos, os sacrifícios humanos praticados com intenção piedosa poderiam ter sido agradáveis a Deus? A resposta é não, jamais, mas Deus julga pela intenção. Sendo ignorantes, os homens deviam acreditar que praticavam um ato que era louvável e imolando seus semelhantes. Nesse caso, Deus só levava em conta o pensamento e não o fato. Ao se melhorarem, os homens tiveram que reconhecer seu erro e reprovar tais sacrifícios, que não se conciliavam com as ideias de espíritos esclarecidos.
Digo esclarecidos, porque os espíritos estavam, então, envolvidos pelo véu material, mas, por meio do livre-arbítrio, poderiam vislumbrar sua origem e finalidade, e muitos, por intuição, já compreendiam o mal que faziam, embora nem por isso deixassem de praticá-lo para satisfazer as suas paixões. Quer dizer, ele fala assim, chegou uma hora que eles começaram a entender, que não precisavam fazer o sacrifício para Deus, sacrificando um animal, sacrificando uma outra pessoa. Mas era interessante, né? Ou por causa de demonstrar uma coisa para os outros, ou por causa de tirar alguém do caminho, ou para controlar alguém. Então eles viam vantagem, e aí eles faziam. E aí Deus começou a reprovar, né? Deus começou a olhar para aquele cara e falar, você agora entende e está fazendo errado, então você é culpado. E aí isso começa a contar contra, né? 671. O que devemos pensar das chamadas guerras santas? O sentimento que leva os povos fanáticos a exterminarem o maior número possível dos que não partilham de suas crenças, tendo em vista agradar a Deus, não teria a mesma origem daquele que os animava em outros momentos a sacrificar seus semelhantes? Quer dizer, a ideia de uma guerra santa não é a mesma coisa do que essa ideia de sacrificar os semelhantes, fazer porque acha que agrada a Deus? A resposta é: são impelidos, quer dizer, são induzidos pelos espíritos maus, e fazendo a guerra aos semelhantes, eles se opõem à vontade de Deus, que manda o homem amar o seu irmão como a si mesmo. Todas as religiões, ou melhor, todos os povos adoram o mesmo Deus, qualquer que seja o nome que lhes deem a ele. Porque então, fazer guerra de extermínio a outro só porque a religião de um é diferente da do outro, ou ainda não alcançou o progresso da religião dos povos esclarecidos. E aqui lembrando que nessa época eles tinham ainda essa visão muito de povo mais primitivo, povo menos primitivo, né? Mas aqui o ponto-chave é: por que então fazer guerra de extermínio com o outro só porque a religião dele é diferente, né? Os povos são desculpáveis por não crerem na palavra daquele que o Espírito de Deus animava e que o Pai enviou. Quer dizer, dá para perdoar. Tudo bem os povos não acreditarem na palavra daquele que Deus mandou, né? Principalmente os que não viram e não testemunharam seus atos. Como eles querem que eles acreditem nessa palavra de paz quando você os procura de espada em punho? Eles têm que ser esclarecidos e devemos nos empenhar em fazê-los conhecer a doutrina do Cristo pela persuasão e pela doçura, não pela força e pelo sangue. Quer dizer, os povos que não viram o que Cristo fez, tudo bem eles não acreditarem, eles não viram. Agora você quer convencer eles vindo com a espada para matar o cara? Não tem jeito, né? Em vossa maioria, vocês não acreditam nas comunicações que temos com certos mortais, falando dos espíritos, né? Como vocês querem que os estranhos acreditem na sua palavra se vocês os desmentirem com os atos da doutrina que pregais? Quer dizer, fala assim, olha, mesma coisa que vocês e muitos de vocês, né, dos que estão encarnados, não acreditam nas comunicações que a gente tem com alguns dos mortais. Quer dizer, que nós temos com alguns dos humanos. Como é que vocês querem que os estranhos acreditem no que vocês estão falando se vocês desmentirem, fizerem o contrário do que vocês estão pregando? 672. A oferenda de frutos da terra, feita a Deus, tinha mais mérito a seus olhos do que o sacrifício dos animais? A resposta é: eu já respondi a você, dizendo que Deus julga segundo a intenção e que o fato em si tinha pouca importância para ele. É claro, evidentemente era mais agradável a Deus que lhe oferecessem os frutos da terra do que o sangue das vítimas. Como já vos dissemos e sempre repetiremos, a prece feita do fundo do coração é 100 vezes mais agradável a Deus do que todas as oferendas que vocês possam fazer. Repito que a intenção é tudo, que o fato não vale nada. 673. Não haveria um meio de tornar essas oferendas mais agradáveis a Deus, consagrando-as ao amparo dos que não têm sequer o necessário? Nesse caso, o sacrifício dos animais praticado com fim útil não seria mais meritório, ou seja, não teria mais mérito do que o sacrifício abusivo que não servia para nada ou só aproveitava aos que não precisavam de coisa alguma?
Não haveria qualquer coisa de verdadeiramente piedoso em se consagrar aos pobres as primícias dos bens, ou seja, o resultado dos bens que Deus nos concede na terra? E a resposta é: Deus abençoa sempre os que fazem o bem. Amparar os pobres e os aflitos é o melhor meio de honrá-lo. Não quero dizer com isso que Deus desaprove as cerimônias que vocês praticam para orar a Ele, mas há muito dinheiro que poderia ser empregado de forma mais útil. Deus ama a simplicidade em tudo. O homem que se prende às exterioridades e não ao coração é um espírito de visão acanhada, quer dizer, visão limitada. Julguem se Deus deve se importar mais com a forma do que com o conteúdo. E assim, gente, a gente encerra o capítulo 2, que é esse capítulo que fala da primeira das leis, né, a lei da adoração, que fala sobre a prece e fala sobre a forma da nossa interação direta com Deus e da importância dela e de como Deus vê essa nossa forma de olhar para Ele. No próximo capítulo, no próximo episódio, a gente vai falar o capítulo 3, do livro 3, que fala da segunda lei, que é a chamada lei do trabalho. A gente vai falar da necessidade do trabalho, dos limites do trabalho e do repouso. Muito obrigado e até lá!